Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Viajando pela Bíblia. Esse programa abençoado por Deus. Toda terça-feira, às 8 da noite, fica disponível aqui no nosso canal. O Viajando pela Bíblia é um projeto nosso aqui da Igreja em Poços de Caldas. Não é exatamente um estudo bíblico ponto a ponto, versículo por versículo, mas nossa intenção é tratar muitos pontos importantes da Bíblia que podem te ajudar, pode te dar bastante clareza. Então, se você está chegando agora, não conhece, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acompanhe o nosso trabalho. Hoje o nosso assunto é bem interessante. Nós temos um irmão aqui muito abençoado, é o Marcos Marques, mais conhecido como Marquinho. Irmão Marquinho. Isso aí. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos que têm nos acompanhado pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estudar um pouco mais sobre a Bíblia e entrar nessa viagem, embarcar nessa viagem que vale muito a pena, que é conhecer a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, a gente conhece a Deus, e conhecendo a Deus, nós conhecemos, então, é o real propósito da nossa vida. Amém, é isso aí, muito bom, né, Marquinhos? Hoje o Marquinhos vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre os dias da criação. Na verdade, nós teremos mais alguns episódios, porque é um assunto bem vasto, e hoje ele vai falar sobre alguns dias. Então hoje é o primeiro episódio, espero que você seja bastante ajudado. Tem muita gente que tem dúvida, né? Puxa, mas será que foi 7 dias mesmo? Porque será, né, que o homem só tem esse tempo de vida? A ciência já encontrou lá os dinossauros, já encontrou vários fósseis de seres humanos, de seres parecidos com os humanos, milhares de anos atrás. Então, será que está errada a Bíblia? O que será isso aí? E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, se você já se interessou, já deixa seu like aí. É um assunto bem legal. Então, Marquinhos, fala um pouquinho para nós sobre essa questão tão polêmica aí. Realmente, é muito polêmico, porque se você for olhar, né, literalmente, assim como meu avô me ensinou e o pai do pai dele, a Terra, de acordo com a Gênesis, ela tem 6.000 anos, né, de Adão até nós. Mas isso aí é conflitante com a ciência, porque se você pega aí algo evidente, não tem como negar que, por exemplo, os dinossauros, né, Jefferson, são milhares de anos, milhões de anos, na verdade. Então, muito mais velhos do que Adão. Então, como que fecha essa equação? Então, por isso, Jefferson e amados amigos e irmãos, é importante a gente conhecer a Bíblia e conhecer a revelação da Bíblia. Então, para isso, para a gente entender esse assunto, nada melhor do que nós começarmos pela Bíblia, lendo a Bíblia, o primeiro capítulo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós já temos aqui uma grande chave para que possamos desvendar esse mistério sobre a criação de Deus. Então, se você olhar à sua volta, se eu olhar aqui, à minha volta, né, você também, Jefferson, nós somos assim cercados pela matéria. Tudo é matéria. Nós somos matéria. Esse telefone é a Bíblia que eu estou segurando. Então, não é uma ideia, é algo físico, é matéria. E de onde vem isso? Tudo que nós vemos hoje vem da criação de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Nós temos a teoria evolucionista, a teoria do Big Bang, que diz que toda matéria vem de um ponto de singularidade, um ponto singular, né, de singularidade, que deu origem ao espaço-tempo, que a partir dessa explosão, desse ponto de energia, tudo que existe veio a existir. Mas uma pergunta que não tem resposta hoje para os cientistas: o que havia antes do Big Bang? Dizem que não havia nada, mas eu te faço uma pergunta, Jefferson. O que o nada produz? Nada não produz nada. Exatamente, esse é o ponto. Nada não produz nada. Se você tem 0 mais 0, o resultado é 0. Então, aquilo que vem a existir tem que ter uma fonte de origem.
Porque o nada, ele sempre, inexoravelmente, ele vai produzir nada. Então, se hoje nós temos tudo que nós estamos vendo hoje, a origem é um Criador. Não há como nós dispensarmos um Criador. Você goste ou não, nós temos um Criador e esse Criador é Deus. Talvez a gente hoje não consiga entender, mas Deus criou as coisas. Então, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, pesquisando, a gente consegue perceber que no versículo 2, se você for pegar a língua original em que o livro de Gênesis foi escrito, que é o hebraico, aqui, ao invés de você ler a terra, porém, estava, o verbo estava, a terra tornou-se. Então, você pode ler literalmente assim: a terra, porém, tornou-se. Se ela tornou-se, é porque ela já teve um estado diferente daquilo que ela veio a se tornar, certo? Você concorda com isso, Jefferson? Isso, com certeza. Aí aqui você pode traduzir também de uma forma literal, sem forma e vazia, para ela se tornou-se um caos e desolada. Então veja, no princípio criou Deus a terra, os céus e a terra, porém, tornou-se um caos e desolada. Isso quer dizer que no princípio da criação original, a terra não estava sem forma e vazia, ou não estava um caos isolado. E para provar isso, eu queria ler com você mais um versículo, Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então essa palavra aqui, caos, é a mesma palavra usada para sem forma. Então aqui, a terra, porém, tornou-se sem forma. Mas a Bíblia nos diz que Deus não criou a terra para ser um caos, ou seja, sem forma. E se você ler também no livro de Jó, Jó capítulo 38, versículo 4, diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então preste atenção no versículo 7. Fala que na criação, as estrelas da alva, essas estrelas da alva aqui que são os anjos. Então, quando Deus criava a terra e os céus, no princípio, os anjos se alegravam, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, por que eles estavam cantando e rejubilando? Porque a terra foi criada de uma forma perfeita, de uma forma harmônica. Então, aqui, Jefferson, quando diz que Deus criou no princípio e a terra, porém, estava sem forma e vazia, existe aqui um hiato de tempo, que talvez são milhares e milhões de anos, que não está registrado. Então aqui está a chave para a gente entender os dinossauros, os homens da pré-história. Então a gente chama de criação pré-adâmica. O que aconteceu com os dinossauros, então? O que aconteceu com os homens das cavernas, por exemplo? Algo arruinou a criação de Deus, a criação original de Deus, que foi a rebelião de Satanás, o inimigo de Deus. Nós sabemos disso, né? Que Satanás, que é o adversário, ele não foi criado assim. Ele era Lúcifer e ele se tornou o inimigo de Deus. E Deus, então, trouxe para a terra, para toda a criação, Deus trouxe um julgamento, que foi a queda desse arcanjo, o arcanjo Lúcifer. Então, eu queria também ler com vocês mais uns versículos, e anotem esses versículos, que são versículos importantíssimos para o seu entendimento da Bíblia. Se você entender esses versículos, isso vai fazer toda a diferença para você entender toda a criação de Deus. Então nós vemos até aqui que Deus criou a terra no princípio, no princípio do tempo. Deus criou a terra e nós vemos que a terra era perfeita e havia uma harmonia. Aí nós vemos no versículo 2 que algo aconteceu que trouxe um caos e uma desolação para a terra. Algo aconteceu que fez com que a terra se tornasse
sem forma e vazia. Aí, para terminar o versículo 2 de Gênesis 1, diz assim: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que aconteceu, então, que tornou com que a terra se tornasse sem forma e vazia? Se você ver o livro de Ezequiel 28, a partir do 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engates e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-te o teu coração por causa da formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, aqui nesses versículos, está falando de Lúcifer, que era esse querubim da guarda. Então, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, nós sabemos que ele se ensoberbeceu e nele foi achada iniquidade. Então, Deus o lançou por terra. Então, quando Deus o lança por terra, acontece isso com a terra. A terra tornou-se sem forma e vazia. Houve um julgamento sobre todo o universo. Então, esse pecado de Lúcifer, né, que agora é o adversário de Deus, fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Aí aqui fala que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a terra foi envolvida só com águas, e fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui é o primeiro dia da criação. Nós vemos aqui um quadro muito negativo, mas aqui há algo que traz esperança para a criação de Deus. Fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, o Espírito de Deus não estava conformado com aquela situação. Ele estava pairando no sentido de estar agindo por sobre aquelas águas. Aí no versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o primeiro ponto da criação de Deus é que a terra foi restaurada, né? A terra que uma vez fora criada de uma forma perfeita, por causa da rebelião de Satanás, ela foi danificada, mas o plano de Deus, que é o homem, não foi frustrado. Então Deus vem agora, nesses 7 dias da criação, restaurar a terra. E essa restauração começa com a luz. Então a luz, ela se contrapõe às trevas. Aqui havia trevas malignas, mas para que essas trevas fossem dissipadas, precisava então da luz. Então Deus, ele disse Deus, haja luz, e houve luz. Tem alguma pergunta até aqui, Jefferson? Está dando para entender? Muito bom isso aí, excelente essa explicação, né? É muito bom entender sobre isso, né? A terra se tornou sem forma porque aconteceu alguma coisa. Mas uma coisa que eu me lembro também nesse primeiro versículo, e eu quero dizer para você que está ouvindo aí em casa, muitas vezes, né, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele chama o nosso coração de terra, onde planta a semente de Deus. Então, só para trazer uma esperança para você, não importa o caos que esteja a sua vida. Talvez sua vida se tornou um caos mesmo, né, do jeito que se tornou essa terra aí. Mas Deus, o Espírito de Deus, com certeza está pairando sobre a sua vida. E Ele quer restaurar a sua vida. E Ele pode dizer para você, haja luz. E a partir daí, o seu coração, sua vida pode mudar. Muito legal até aqui. E vocês viram que nós vimos só um versículo e um pedacinho do outro. E aí, Marquinhos, exatamente. Fala para nós, o que acontece depois que Deus fala, haja luz? Então, Deus, ele é todo poderoso. E tudo está nas mãos dele. Então, se Deus fala uma coisa, essa coisa imediatamente se torna a realidade. Então, a realidade antes do falar de Deus era caos, trevas e desolação.
mas Deus disse luz, então houve luz. Deus, o nosso Deus, ele cria, e ele cria falando. Deus chama a existência as coisas que não existem. Então, como o Jefferson disse, se nossa situação muitas vezes é uma situação de caos, nós podemos sentir o Espírito de Deus agindo sobre nós, né? E ele vai falar. Agora, como que Deus vai falar? Eu queria voltar aqui. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que a única maneira que existe de eu me desvencilhar desse caos, dessa desolação que muitas vezes nós passamos, é me achegando à Bíblia e à palavra de Deus. Às vezes eu fico parado assim, querendo ouvir um falar de Deus. Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quantas vezes a gente passa por isso e a gente não consegue ouvir o falar de Deus? E tem um versículo, Jefferson, em Hebreus 1, capítulo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E no original grego, Jefferson, não existe aqui a conjunção pelo. A tradução desse versículo literal é assim: nesses últimos dias nos falou Filho. Então, o tradutor talvez achou que ia ficar sem sentido, mas para nós que temos a revelação faz todo sentido, porque o Filho, ele é a palavra. João 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Deus, ele fala, e quando ele fala, as coisas acontecem, e é pelo falar de Deus que todo o caos é desvencilhado. Então, aqui na criação, isso é tão atual para a gente hoje. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós estamos aqui apenas no primeiro dia e nós conseguimos perceber a riqueza da revelação da Bíblia e da criação de Deus. Essa luz aqui do primeiro dia não é a luz do sol, nem a luz das estrelas, é a própria luz de Deus. Então o primeiro dia da criação é um marco para mostrar que quem agora é soberano sobre esse caos e essa desolação é a luz. Não mais impera as trevas, que representa a rebelião de Satanás, mas o que impera agora é a vontade de Deus. E no versículo 6 diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Então aqui firmamento é a atmosfera. Deus separou então as águas de baixo, que eram os oceanos, né? Havia só então o oceano e houve então esse pneuma, né? Que é o ar, a atmosfera. As águas de cima, né? As nuvens e a terra era envolta antes de Noé, algo também para a gente estudar nos estudos posteriores, e as águas de baixo. Então agora criou-se a atmosfera, esse ar, esse pneuma. Aí fala no versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no primeiro dia, nós temos a separação das trevas e da luz, ou seja, a terra, você tenta imaginar a terra toda envolta em água, só que nessas águas havia trevas. Então, Deus, com a sua luz, a luz que é o próprio Deus, veio brilhar na terra e todas as trevas foram dissipadas. Primeiro dia. E vejam que interessante, Jefferson, que no primeiro dia fala que diz assim: viu Deus que isso era bom. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, houve a separação das águas de baixo, ou seja, o oceano, e houve o céu, o firmamento. Então, esse espaço, né, que nós temos hoje. E as águas de cima. Mas no segundo dia, Jefferson, algo muito importante, que não fala que viu Deus que isso era bom. Diz assim: e assim se fez. Então, há algo muito peculiar no segundo dia, que não há essa expressão positiva, que diz que viu Deus que isso era bom. Por que não há essa expressão positiva? Porque ainda havia a operância maligna na terra. Os oceanos, as águas estavam cheias de espíritos malignos e os céus também, e o firmamento também. Então, o terceiro dia é que marca o dia de hoje que nós vamos estudar, né?
Então aqui, no versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então, olha que interessante aqui o terceiro dia. Veja, terceiro dia, Deus olha a terra e havia só água. Então, Deus deu um limite para as águas. Há um versículo na Bíblia também que fala: Deus colocou limite aos mares. Os mares, amados amigos e amados irmãos, eles representam, né, algo negativo, águas de morte. Tanto que a Bíblia mesmo nos mostra, né, vamos ver posteriormente, que os espíritos malignos, os demônios, eles habitam nas profundidades dos oceanos. Então Deus, ele deu um limite aos mares, e ele fez que dos mares surgisse a porção seca. E a porção seca Deus chamou de terra, e as águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E isso tem uma tipologia, isso é uma sombra de algo que mudou a nossa vida. Ao terceiro dia, o nosso amado Senhor saiu da morte e ele ressurgiu. Então, o terceiro dia é uma figura, é uma sombra daquilo que viria. E o que viria, que mudou toda a história da humanidade, é a ressurreição do nosso amado Senhor, é a sua morte, a sua ressurreição, como essa porção de terra seca que agora dá o subsídio para toda a vida prosperar na terra. Então nós aqui no início, no versículo do primeiro dia, nós nos encontramos numa situação de caos e desolação. Nós tivemos a luz que brilhou sobre nós, tivemos a separação das trevas e da luz, né? E agora nós temos a porção seca ao terceiro dia, que mostra-nos o nosso amado Senhor ali, né, no terceiro dia, ressurgindo, saindo da morte e gerando a vida. A partir daqui, então, a vida prosperando na terra. Então, eu vou ficar por aqui. Se tiver alguma pergunta, Jefferson? Não, eu acho muito interessante, e seguindo aquela linha que a gente falou depois do primeiro dia, né, da nossa vida ser um caos, e Deus falar: haja luz, e, né, no segundo dia que veio a atmosfera, né, que representa o Espírito. O primeiro dia representa o Pai, o segundo o Espírito, e o terceiro dia Cristo, né? E Amém. Também trazendo para a nossa vida, a partir do momento que Deus diz: haja luz para nós começamos a enxergar Deus, a gente faz, como no primeiro dia, começa a fazer discernimento entre o que é luz e o que é trevas. Né? A gente começa a perceber: puxa, esse negócio aqui não é muito legal, isso aqui acho que não agrada a Deus, isso aqui acho que é mais para esse lado. E o Espírito começa a trabalhar em nós, que representa esse ar, essa atmosfera, né? E a partir do trabalhar de Cristo, do Espírito, vem o terceiro dia, que é a ressurreição de Cristo, ou seja, Cristo começa a nascer no nosso interior. Eu acho muito, muito impressionante isso, é uma coisa que eu acho que é importante falar. Não importa o debate se foram 7 dias ou não, quanto tempo foi isso, mas o importante é o que essa palavra pode nos ajudar, né? Que eu acho que é o mais importante, como o Marquinho falou. Falou de Cristo, falou do Espírito, falou do poder de Deus. Eu acho que é mais isso que esses dias querem nos trazer do que simplesmente um relato de como a Terra foi feita, não é verdade, Marquinhos? Sim, é verdade, é isso mesmo. O falar de Deus é para gerar algo. Deus não fala para contar história. É isso que eu queria finalizar dizendo. Que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é o falar de Deus. Então não importa se são dias literais, 7 dias ou não. O que importa é que Deus tem falado conosco a cada versículo da Bíblia. Então, esses versículos são figuras daquilo que hoje é real para nós. E o que é real para nós hoje é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aqui na ordem está o Pai, o Espírito e o Filho. E terminando aqui então com Cristo vindo em ressurreição, e nós também ressuscitando com Ele e tendo acesso à vida. Então, por hoje, vamos ficar no terceiro dia da criação, mas a gente continua, né, Jefferson, na próxima terça-feira, tem mais. Isso, muito bom. Então, se você gostou, já sabe, ainda vamos continuar essa conversa. Queria agradecer ao Marquinhos por ter se disposto a estar aqui, né? Obrigado mesmo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. E você podia terminar com uma oração, Marquinhos, orar por nós? Amém. Senhor Jesus,
Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu falar. Cremos que o Senhor é um Deus que fala, e o Senhor fala conosco. Senhor, por isso nós nos abrimos ao Teu falar. Nesses dias, Senhor, que estaremos aqui nas terças-feiras, lendo a Bíblia, estudando, não queremos meramente ter apenas um estudo, mas nós queremos ser preenchidos com a Tua essência. O Teu falar é o Teu sopro, que é a Tua essência. Senhor, sopra para dentro de nós. A cada palavra aqui, sopra mais do Senhor para dentro de nós. Todos que estão nos ouvindo, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Esperamos você aí na próxima semana. Espero que você tenha gostado do nosso programa Viajando pela Bíblia. Se você gostou, compartilhe com mais gente, convide seus amigos, seus conhecidos, que com certeza isso aí vai edificar a sua vida e a vida de muita gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Marquinho. Obrigado, até a próxima.